Você sabe o que é um culto? Você sabe como se deve prestar um culto ao Senhor? Isso é que nós vamos ver a partir desse momento. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz da Assembleia de Deus Novo Tempo e esse é o canal EBD Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. Eu quero já te convidar a deixar o seu like, compartilhar, se inscrever e acionar também o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será automaticamente notificado. Então nós vamos estudar a lição de número 11, o culto da igreja cristã. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos, primeiramente, entender que o culto é para Deus e não para o homem. Infelizmente, algumas pessoas escolhem hinos, louvores e até mesmo a própria pregação da palavra de acordo com o que as pessoas gostam, ou seja, para massagear o ego das pessoas, não se importando se está agradando ao Senhor. Outros esperam para chegar no templo para começar o culto. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso culto a Deus, ele já tem que começar na nossa casa e não no momento em que nós chegamos na igreja. Porque uma coisa que nós precisamos entender, não tem como, algumas horas antes de eu ir para o templo adorar o Senhor, eu brigar com a esposa, eu brigar com os filhos, eu sair de casa com o coração amargurado, esperando chegar lá no templo e ver o céu aberto e sentir que Deus está ali operando naquele lugar. É claro que Deus ele vai estar operando naquele lugar, independente da minha situação que eu estiver vivendo ou não. Só que não vai ter como eu sentir o céu aberto, por quê? Porque a partir do momento em que eu estou atribulado, em que eu estou com problemas que eu trouxe da minha casa para a casa do Senhor, eu não vou conseguir prestar um culto com excelência ao meu Deus. Porque quem presta o culto somos nós. E quem recebe o culto é o Senhor. Por isso é que nós temos que tomar cuidado com isso. O culto é para Deus e não para o homem. O tópico de número 1 diz da seguinte maneira: a natureza do culto. Subtópico 1, o culto como serviço a Deus. Então nós precisamos entender uma coisa. A palavra adorar no hebraico significa avodar. E o que quer dizer essa palavra avodar? Quer dizer serviço. Então, é o ato de servir a Deus, é um ato de adoração, de prestar serviço a Deus. E esse serviço, ele deve ser de entrega total. Eu não posso ter reservas para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar o Senhor. Eu tenho que dar o meu melhor para Ele. Olha o que Paulo disse, que como deve ser o nosso culto. Ele deve ser um culto racional. Está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então veja a orientação que Paulo nos dá. Primeiro, que nós devemos oferecer um sacrifício vivo a Deus. Por que isso? O que isso quer dizer? Adorando ao Senhor com o nosso serviço. Tudo que fazemos, seja na igreja, no trabalho, na faculdade, ou em casa, ou aonde nós estivermos, deve ser o nosso melhor serviço. Porque estamos adorando ao Senhor.
E dessa maneira, o seu nome estará sendo glorificado na nossa vida. Porque as pessoas vão olhar, vão ver nós prestando o melhor serviço da nossa parte e as pessoas vão reconhecer que verdadeiramente ali está um homem, ali está uma mulher de Deus. E com isso o nome do nosso Senhor será glorificado. No Antigo Testamento, os animais eram mortos para serem oferecidos como sacrifício. Mas já que no Novo Testamento, o sacrifício não é mais de animais, e muito menos de animais mortos. São de pessoas. Os sacrifícios no Novo Testamento agora são de pessoas que escolhem de livre e espontânea vontade adorar ao Senhor. E Paulo segue nos orientando. O culto ele precisa ser racional. Ou seja, eu tenho que ter absoluta certeza de onde eu estou, o que eu estou fazendo nesse lugar e quem eu estou adorando. Ou seja, eu não posso estar adorando ao Senhor sem razão, sem de repente estar viajando na minha mente. Não, eu tenho que estar no culto, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo onde eu estou e quem eu estou adorando. O subtópico de número 2 nos diz assim: o culto ele deve ser solene. Então veja, nós precisamos entender que servimos um Deus ordeiro e que o nosso culto para Ele deve ser um culto com ordem e decência. O culto não tem que ser do meu jeito. Não é do meu jeito que o culto tem que ser e nem da maneira que eu quero que ele seja. Se prestar culto a Deus é adorar e se adorar é prestar serviço a Ele, então não é do meu jeito. Imagine você chegando no seu serviço e o seu patrão lhe dá uma ordem. E você diz para o seu patrão: não, eu não vou fazer do jeito que o senhor está pedindo. Eu vou fazer do jeito que eu quero e quando eu quiser fazer. Eu tenho certeza absoluta que se você der uma resposta dessa para o seu patrão, você vai ter sérios problemas. Veja o que a palavra do Senhor nos orienta. Olha que tudo tem que ser do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho, na tenda onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 30, do versículo 34 ao versículo de número 37. Então veja, o incenso, ele representava as orações do povo ao Senhor. E até as especiarias tinham que ser as que Deus escolheu, e não a que Moisés queria colocar. Então veja, irmão, que tudo é para Deus, tudo é por Ele, é para Ele. E o nosso culto também é assim. O culto não é nosso, o culto é para o nosso Deus. E tudo tem que ser da maneira dele, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele escolhe que seja o nosso culto. Amém? Então vamos lá. Subtópico de número 3 vai nos dizer da seguinte maneira: o culto, ele é santo. Então veja, o culto na igreja primitiva,
ele acontecia no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Você pode ver lá em Atos, capítulo 20, versículo 7. O culto acontecia no domingo e não no sábado. E por que acontecia o culto no domingo? Exatamente por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Nosso Deus é santo em toda a sua essência. Por isso é necessário que haja reverência e temor. Como Ele é santo, Ele quer que todos nós tenhamos santidade. Porque de nada adianta eu chegar no culto, oferecer sacrifício de louvor, oferecer minha adoração, se o meu coração estiver distante do Senhor, estando em casa só de corpo presente. Ou seja, eu estou na casa do Senhor, só o meu corpo está ali, mas a minha alma e o meu espírito estão distantes dele. De nada adianta. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, versículo de número 1. Indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Aqui é o Senhor falando. Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiro e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, cordeiros e bodes. O que estava acontecendo ali? O Senhor estava triste com aquela situação que o povo estava fazendo. Por quê? Porque o povo, eles estavam trazendo sacrifícios para adorar ao Senhor, para prestarem culto ao Senhor, mas era um sacrifício superficial. O povo estava sendo somente religiosos. Eles não estavam indo adorar ao Senhor, indo sacrificar ao Senhor com seu coração, com a sua alma, com seu espírito. Eles estavam apenas cumprindo, podemos dizer assim, uma regra, uma escala, uma tabela. Então é por isso que o Senhor faz esse desabafo. E Isaías, capítulo 29, também, versículo 13, continua o Senhor dizendo: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, aquele povo estava fazendo somente o que foi instruído pelos sacerdotes, porque essa era a função dos sacerdotes, ensinar o povo como se aproximar do Senhor. Mas eles estavam vivendo uma coisa só na teoria. A prática mesmo estava longe. Porque não é assim que Deus quer ser adorado. Só de sacrifícios da boca para fora. Não. O Senhor, Ele quer ser adorado, Ele quer ser louvado, mas de corpo, alma, entendimento, espírito, de toda a nossa força. É dessa maneira que devemos prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Tópico de número 2. O propósito do culto. Subtópico 1. Glorificar a Deus. Então esse é o propósito do culto, irmãos. É glorificar a Deus. Então veja, o culto, ele deve ser sempre, vou repetir aqui, o culto, ele deve ser sempre cristocêntrico. E o que é isso, cristocêntrico? É Cristo como centro do culto. Por quê? Porque Cristo, ele é o centro de todas as coisas. E no culto não é diferente. Cristo, ele tem que ser o centro também do culto. Mas só que, infelizmente, o que está acontecendo em alguns lugares? Alguns lugares estão tirando Cristo do culto, literalmente, tirando mesmo. É como se estivesse falando: Jesus, sai agora, porque agora quem vai entrar sou eu. Eu sou o camarada. Eu sou o homem cheio do poder. Então o Senhor não precisa mais ficar aqui. Então é o que está acontecendo hoje em dia.
Muitos lugares estão tirando Cristo do culto e colocando o homem em seu lugar. Nós devemos celebrar ao Senhor pelo que Ele é e por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Salmo 48, versículo 1 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Santo. Que coisa linda, né? E não somente devemos adorá-lo no culto, porque não com interesse naquilo que eu quero que ele faça. Não podemos, irmão, de maneira nenhuma, adorar o Senhor com interesse naquilo que ele possa fazer por mim. Não, de maneira nenhuma. É como eu sempre digo, se o Senhor ele não fizer mais nada por nós, tenha certeza, já estamos no lucro. Por que eu digo isso, que nós já estamos no lucro, se o Senhor não fizer mais nada por nós? Porque ele já nos deu a salvação, quando nós não merecíamos. A única coisa que nós merecíamos era a condenação. Mas o Senhor, pelo seu amor, Deus ele pega, envia o teu Filho e Jesus, ele por amor a nós, ele se entrega na cruz do Calvário. Então, esse daí já é um grande amor, já é um grande presente que nós recebemos do Senhor. E por isso, irmãos, devemos sempre ser gratos a Deus. Se ele fizer, é Deus, se não fizer, é Deus. Mas o mais importante é que ele nos deu e nos garantiu a nossa salvação. O subtópico de número 2. Quando não se cultua a Deus. Agora nós vamos ver. Quando a pessoa está na igreja, está no templo, mas não se cultua a Deus. Tem muitos lugares que está acontecendo reuniões e não culto. Por quê? Culto, irmão, é diferente de reunião. Culto é adoração. Culto é reverência ao Senhor. Já reunião não. Reunião é onde as pessoas querem se mostrar, se apresentar, querem ser reconhecidos, querem ser famosos, querem receber aplausos, tapinha nas costas. E quem olha até pensa que está acontecendo ali um culto. Por quê? Porque tem toda a liturgia. Só que as pessoas ficam desfilando no templo, mascando chiclete, sem falar naquele irmão ou irmã que chega atrasado e quer sair cumprimentando todo mundo, falando alto e atrapalhando os irmãos que estão orando, não tendo nenhuma reverência ao Senhor e não respeitando os irmãos. Irmão ou irmã que só querem louvar no dia de domingo. E por que isso? Que só quer louvar no dia do domingo? É porque domingo foi o dia que o Senhor ressuscitou, então é o dia do Senhor? Não. Esse tipo de pessoa, eles só querem louvar na igreja no dia de domingo porque é o dia que a igreja está cheia. Irmãos que vão ministrar a palavra e só chega atrasado, quase na hora da sua oportunidade de ministrar a palavra. E por que isso? Por que esse tipo de irmão que vai ministrar a palavra, muitas das vezes ele chega atrasado, quase no momento do pastor anunciá-lo? É porque ele quer ser notado pelo povo. Ele quer passar ali no meio da igreja, quando a igreja está cheia, para a igreja poder notá-lo. Notá-lo que ele está com um belo terno ou com uma bela vestimenta, com um sapato muito bonito. Ou seja, ele quer aparecer. Mas não é assim que João Batista nos ensina. Em João capítulo 3, versículo 30, João Batista diz assim:
é necessário que ele cresça, ele quem? Jesus, e que eu diminua. Quem tem que aparecer no culto é Deus. Quem tem que fazer no culto é Deus. Quem tem que ser adorado no culto é Deus. Quem tem que ser louvado no culto é Deus. Quem tem que ser celebrado no culto é Deus e não outra pessoa. Subtópico de número 3. Edificar a igreja. Então vejamos, tudo que acontece no culto é para a edificação da igreja, é para a maturidade da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para o fortalecimento da igreja. Tudo é para que a igreja fique fortalecida. E quando o culto é feito para o Senhor, quando a igreja no culto está sendo edificada, ela fica mais forte. Ou seja, se eu estou prestando culto para o Senhor, automaticamente eu estou ficando fortalecido, porque o Senhor me faz mais forte. Mais forte para quê? Para resistir às tentações. Porque o culto está sendo para a glorificação de Deus. E quando isso acontece, Deus nos guarda, nos abençoa e nos fortalece. Para quê? Para vencermos as provações. Tópico de número 3. A liturgia do culto. Subtópico 1. A exposição da Bíblia. O que está acontecendo, irmãos? Infelizmente, em muitos lugares, não estão dando mais prioridade para a palavra. Há somente cantorias e mais cantorias. E quando chega no momento da ministração da palavra, o tempo já está bem reduzido, ou seja, estão querendo calar o Senhor Jesus de falar. Por quê? É tanto louvor, que dá aquele espaço muito pequenininho para o ministro daquela noite, para o pregador da palavra. E quando isso acontece, muitos que ali estavam cantando, estavam alegres, parece que recebe um balde de água fria e outros até dormem no momento da pregação. Ou seja, as pessoas, em alguns lugares, é claro, eu não estou dizendo todos, mas em alguns lugares as pessoas só querem saber de cantar e pular. Quando chega o momento da palavra, que é o melhor alimento que tem, alguns ficam tristes, outros bate um sono, eu não sei que sono é esse. O louvor, irmãos, eu não estou aqui criticando o louvor. Por quê? Porque o louvor faz parte da liturgia. E a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. O louvor, ele é muito importante também para o culto. Só que nada, irmão, nem louvor, nada substitui a palavra. Sabe por quê? Olha só, é a palavra que nos limpa. João capítulo 15, versículo 3 vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E é através da palavra que nós adquirimos conhecimento. E esse conhecimento nos torna vencedores. Olha quando uma pessoa ela não atenta para a palavra, ela não gosta da palavra de Deus, ela não presta atenção na palavra de Deus, olha o que acontece com ela. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmão, tudo é importante na casa do Senhor, mas só a palavra é de extrema importância. Porque além de tudo isso que eu acabei de falar aqui para você, a palavra, além de nos limpar e além de nos fortalecer, é a palavra que nos guia para o céu. Subtópico de número 2. Adoração entusiástica. Então vamos lá, o que é isso?
Devemos, no culto, priorizar a vontade de Deus e a sua direção. Mas só que nós somos pentecostais e também priorizamos a nossa maneira de adoração. E a nossa maneira de adoração, de nós que somos pentecostais, é totalmente diferente dos nossos irmãos tradicionais. Veja que nós respeitamos a cultura tradicional, mas também priorizamos aquele culto onde as pessoas glorificam a Deus de maneira espontânea e exaltam ao Senhor. E essa vida devocional de adoração e louvor a Deus faz parte da igreja. Olha o que diz Salmo, número 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar? Deleitar significa ter prazer no Senhor. Então, quando nós fazemos algo com prazer na casa do Senhor, para o Senhor, fazemos com entusiasmo. Por quê? Somos cheios do Espírito Santo. A pessoa que é entusiasmada, ela é mais importante do que a pessoa que é bem-humorada. Por quê? O entusiasmado, ele independe das circunstâncias para estar entusiasmado. Se ele está trabalhando, ele está entusiasmado. Se ele está desempregado, ele está entusiasmado. Se ele está enfermo, ele está entusiasmado. Se ele está com saúde, ele está entusiasmado. Se ele não tem nada para se alimentar, ele está entusiasmado. Se ele tem abundância, ele continua entusiasmado. Ok? Subtópico de número 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Então veja, existem algumas pessoas que dizem assim, eu já ouvi, tá? Se você também já ouviu, coloca nos comentários. Ah, eu já ouvi falar isso mesmo. Pessoas que dizem assim, por que glorificar tão alto assim? Deus não é surdo. Você já ouviu isso? Então comenta aí. É verdade, ele não é surdo, mas também o nosso Deus não é estressado. Ele não vai ficar irritado com o seu barulho. Ele não vai ficar zangado porque você está glorificando, está dando aleluia alto. Jamais. Nós precisamos esclarecer uma coisa. Ser pentecostal, irmão, não quer dizer que eu tenho que ser barulhento. Ok? Ah, eu sou pentecostal, eu tenho que ser barulhento. Não. Ser pentecostal não é sinônimo de ser barulhento. Ser pentecostal significa que nós acreditamos nos dons espirituais. Isso é ser pentecostal. É nós acreditarmos nos dons espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço pessoas que glorificam a Deus gritando. E outros que glorificam a Deus num tom mais baixo. E ambos são pentecostais. Ambos são da mesma igreja. Agora, só porque eu vou julgar aquele que grita, dando glória a Deus, aleluia, alto, aquele ali é pentecostal, e aquele ali que dá um aleluia, glória a Deus, mais moderado, mais baixinho, aquele ali não é não, tá na dele, quietinho, jamais, tá? O importante, irmão, não é se você grita ou se você fala baixo, se você dá um aleluia, glória a Deus baixo, ou se você dá um aleluia, glória a Deus alto. Isso não é o importante. O que é o importante aqui? O importante é glorificar a Deus do seu jeito. Ah, irmão, eu sinto algo queimar no meu peito, eu tenho que dar aquela rajada, tenho que falar alto, glorificar alto. Amém, faça. Ah, irmão, eu já sou mais moderado, eu dou um aleluia, um glória a Deus mais baixinho ali, só eu, o Espírito Santo. Amém, faça. Sabe por quê? Tanto você gritando
ou falando baixo, o Senhor, Ele te ouve. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, irmãos? O importante é você adorar a Deus do jeito que te alegra. O importante é você adorar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E preste bastante atenção nisso. O culto a Deus, ele tem que ser com ordem, solene, com decência, ter louvores, mas principalmente ter a genuína e poderosa palavra de Deus. Amém? Estamos terminando aqui e eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.